Eu acho que tem todo um contexto que, na minha opinião, tentando ser bem direto na minha resposta, em primeiro lugar, e depois contextualizando a resposta. Acho que prejudica o ambiente de negócios no Brasil? A resposta é sim. Não é um tema que, independente... Eu vou me focar aqui na questão do mercado financeiro, tá? Uhum. Tem toda uma questão jurídica por trás que eu não tenho nem o conhecimento e nem a pretensão de colocar uma oposição, seja minha, seja da Tenax aqui, porque é um tema que envolve uma questão jurídica complicada. Mas, do ponto de vista de mercado, do ponto de vista de como isso pode impactar fluxo para o Brasil, não é uma notícia boa. Agora, isso vai tornar o Brasil não investível? Eu tendo a achar que a gente tem que olhar para o conjunto do que está acontecendo no Brasil hoje. Esse sem dúvida alguma, uma escalada inimaginável, eu diria, algum tempo atrás, de nós, da população, e o Twitter é uma fonte de informação, claro que tem coisa boa, coisa ruim ali dentro, mas é uma fonte de informação que milhões de brasileiros usavam e que perderam acesso. Dito isso, o que está acontecendo no Brasil, na minha opinião, e que pode estar deteriorando o ambiente para investimento de estrangeiro, é muito mais ligada a decisões de política econômica, decisões e até algum ruído da política monetária, do que propriamente uma briga entre um ministro do STF e um grande empresário estrangeiro. Acho que tem muita retórica nessa história. Claro que isso, além de dar muitos cliques e muitas matérias, gera bastante polêmica, até em função de uma polarização que a gente está vivendo já, não só no Brasil, mas em vários lugares do mundo há muito tempo. Agora, quando eu tento fazer um zoom out, como eu falo, né? Tirar um pouco do foco só disso, e aí vamos olhar para os dados, né? O que vinha acontecendo no Brasil nesses últimos, 2, 3 meses. E aí, quando eu olho para o final do ano passado, é quase que um espelho. O juro americano talvez seja o ativo de risco, o ativo livre de risco, na verdade, né? Mais importante do mundo, né? Para onde todo mundo olha quando quer ter uma referência de apetite de risco, seja para a Bolsa Americana, seja para os ativos globais, seja para os mercados emergentes onde o Brasil está inserido. Se a gente olhar o que aconteceu com a Bolsa, por exemplo, que é algo que a gente acompanha, eu faço isso há muito tempo, como você falou, de outubro, novembro do ano passado até o final do ano, onde a gente atingiu a máxima histórica até aquele momento, em torno de 135 mil pontos, e colocar o que aconteceu com o juro americano naquele período, foi um movimento quase que espelho do que aconteceu nos últimos 2, 3 meses aqui. O juro americano o juro de 10 anos veio para 4%, naquele momento numa expectativa de que a economia americana estava desacelerando e o Fed poderia começar um corte de juros ao longo de 2024, mas mais para o início do ano. Os dados de janeiro, fevereiro vieram muito mais fortes, isso acabou sendo postergado para o que provavelmente vai acontecer agora em setembro. E isso ajudou os mercados emergentes e isso trouxe dinheiro de estrangeiro muito fortemente para o Brasil e fez aquele rally todo a despeito das condições de mercado para o investidor local não estarem tão positivas ainda com juros altos. Naquele momento a gente nem tinha começado, a gente estava no meio do corte de juros, né, do Banco Central. Não tinha atingido a mínima de 10,5 que a gente foi atingir agora no primeiro semestre desse ano. Se a gente olhar um corte de novo agora, né, a partir de maio desse ano, acontece algo similar. A gente sai ali dos 118 mil pontos na Bolsa, atinge uma nova máxima histórica, né, perto dos 136 mil pontos, mais uma vez em cima do fluxo de estrangeiro. Não foi o fluxo do local que fez a Bolsa dar essa arrancada. O que isso quer dizer e por que isso está relacionado à tua pergunta? Eu acho que tem fatores muito mais importantes do que, obviamente, só essa questão em si do ex, que vão permear a tomada de decisão do investidor estrangeiro ao colocar dinheiro no Brasil. O Brasil, quando a gente olha para mercados emergentes, ainda é um país que, primeiro, ele perdeu representatividade ao longo do tempo, mas é um país muito significativo do ponto de vista de público consumidor, tamanho da população. A gente, mal ou bem,
gente tem um checks and balances, né? Pesos e contrapesos aqui no Brasil, em que quando o ministro Haddad, por exemplo, tenta colocar uma medida fiscal mais arrecadatória, e a gente teve uma entrevista, uma palestra, na verdade, do presidente da Câmara dos Deputados nesse final de semana, que ele fala que, olha, a sociedade, as empresas não aguentam mais aumento de carga tributária, e a gente no Congresso vai defender que isso não aconteça. Então, tudo isso me faz crer que o Brasil vai continuar sendo investível ao longo do tempo. O que não quer dizer que a gente não tenha que ficar atento a alguns sinais de possíveis deterioração nas relações entre os poderes, mas eu acho que a gente está dentro de uma normalidade. De novo, eu não estou falando da questão jurídica em si. Eu, como usuário, estou frustrado de não estar podendo usar o Twitter, mas, ao mesmo tempo, não acho que quem tem recurso para aplicar no Brasil, seja em investimento direto, seja em bolsa, seja em títulos da dívida, seja corporativa ou pública brasileira, somente por causa disso vai deixar de investir no Brasil.